Oi, gente, estamos aqui ao vivo. Hoje é a nossa live para falar sobre o Poesia ao Sol e à Sombra. Estou esperando o Rafael chegar por aqui. Boa noite, tudo bom? Quanto tempo, né? Eu adoro esses negócios de live porque a gente chega já matando saudade de todo mundo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, aproveitar essa sexta-feira para falar um pouquinho de poesia, de escrita, de vida, porque literatura também é isso, literatura também é escrever, enfim. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo sobre isso e, enfim, contar as novidades também, né? Porque eu venho, lanço curso e aí não falo mais nada, né? Então, contar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho do Poesia Sol e a Sombra, ler uns poemas, que eu já separei alguns livros aqui também, enfim. Uai, Instagram tá me falando que Rafael não pode participar. Vamos ver o que está acontecendo, porque vamos ver. E, enfim, a ideia é a gente falar um pouco sobre literatura, sobre arte, sobre vida, sobre poesia. Então, fiquem por aqui, digam o que vocês acham desses assuntos, se acha que é fácil, se acha que é difícil, se queria conhecer mais, porque a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso hoje. Então, para quem está chegando agora, sou a Fernanda. Você deve me conhecer porque você me segue aqui. Sou a autora desse livro aqui, A Intermitência das Coisas, sobre o que há entre o vazio e o caos. Ele foi publicado em 2019 pela editora Penalux. E. Gente, meu bebê, né? Meu primeiro filho, meu primeiro livro. E tenho exemplares aqui para quem quiser, posso mandar autografado. Há muito pouco tempo, alguns meses, acabou de sair a Poetas Negras Brasileiras, que é uma antologia organizada pela querida Jarid Arraes. E, e a Poetas Negras tem um poema meu, que eu pretendo ler daqui a pouquinho. Ah, também tenho textos meus na Amor e Resiliência, que é a antologia do Projeto Escrita Criativa. Eu não sei, vocês conhecem o Projeto Escrita Criativa? Me contem aqui nos comentários, porque aí eu explico para vocês o que é, caso vocês não conheçam, porque o Projeto Escrita Criativa está desde 2015 ajudando quem quer escrever. Ah, apareceu aqui, Rafa entrou, eba. Rafa, tenta se convidar, porque eu estou tentando te convidar e não estou conseguindo. Aceitar. Vamos ver. Então, Valéria, o projeto é um projeto que eu faço junto com a Yumi Teruya e com a Anne Venâncio. E a gente dá aulas, várias coisas aqui na internet. E aí, a partir dessa vivência de ser professora de escrita aqui na internet, que eu me juntei com o Rafa e aí a gente resolveu montar um curso de escrita. Oi, Rafa. E aí, gente, cheguei. Tava correndo de um outro negócio aí, mas tô vivo. Estava aqui tagarelando enquanto você não chegava aqui. Já mostrei meus livros, já falei um pouquinho do projeto Escrita Criativa também, mas enfim. A ideia hoje é a gente E aí? falar de poesia ao sol e à sombra. Poesia é o sol e a sombra. É isso aí. Eu peguei uma cerveja, mas eu não sei. Pode, assim, tipo. No nosso curso vai poder beber álcool no nosso curso? Acho que sim, né? As pessoas podem beber o que elas quiserem. Cada um é responsável pela sua veia poética, né? É, mas, Hoje eu só mas peguei como. água, mas porque já tá vendo, né? Já tô É, ligada nos 220. Se eu pegasse mais alguma outra coisa, não ia rolar. mas como essa marca não está nos patrocinando, eu vou tomar sempre com o rótulo virado assim, né? Mas se eles quiserem Inclusive, patrocinar, inclusive aí a aceitamos gente. patrocínios, né? Isso aí, patrocínios. Então, para quem está chegando agora, a partir de 13 de outubro, quarta-feira da semana que vem, Rafa e eu estaremos numa empreitada poética. Falando assim parece um negócio super complicado, gente, mas não é não. É só para florear mesmo e deixar bonito. Com esse É, curso, que é o Poesia ao Sol e à Sombra, que a ideia é a gente descomplicar a poesia.
certo? Então, a ideia É é isso aí. isso. A ideia é a gente tentar tirar um pouco desse ranço, de repente, que, assim, que algumas pessoas podem ter com a questão de poesia e, por consequência, de ler poesia e, por consequência, de novo, escrever poesia. A gente não acredita assim que exista uma fórmula mágica e depois de tantas horas de estudo, automaticamente a gente Você vai será pegar um um bom papel, uma poeta, né? caneta ou, né, um computador, enfim, e vai sair uma jorrada de poemas assim da noite para o dia. Então, na verdade, vai ser muito mais um papo com o que a gente aprendeu em algumas oficinas que a gente viu e que a gente fez, né, ao longo desses anos, com o que a gente aprendeu lançando os nossos livros, e com o que a gente percebe nos poetas, nas poetas que a gente mais gosta, né? Então, toda aula vai ter uma parte da aula em que a gente vai trazer alguns textos que tenham a ver com o tema daquela aula, né? Porque a gente acredita que ficar só falando não dá, né? É preciso ler cada vez mais. Então, se prepare porque é um curso muito menos para escrever e talvez muito mais para ler poesia. Eu diria que a questão toda é a gente acredita que isso dá escrita literária, de um modo geral, ajude muito a escrever, mas não é só isso que forma um bom escritor. É, Então, tem que ter muita leitura, mas vai ser de um jeito divertido, até porque a gente detesta aquela aula quadrada, né? Aquela aula do professor falando, 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 e o aluno tipo, que saco. E ao mesmo tempo vai ter propostas de escrita, porque a ideia é exercitar e a ideia é dar recursos para que as pessoas continuem lendo e escrevendo poesia sem a gente depois desses 8 encontros. Porque isso também é importante, né? Como professores que somos, acho que esse é um papel fundamental, as pessoas conseguirem continuar tocando aí a sua escrita e a sua leitura de poesias sem a gente, né? Acho que esse é um papel importante. E acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque ler poesia hoje, não sei, assim, acho que tem, para mim, poesia é um negócio que me salva de muitas coisas. Então, pensar em ler poesia num momento tão caótico e escrever poesia em um momento tão caótico é também uma forma de sobrevivência, assim. E aí cada um sobrevive do jeito que né, cada um vai usando os seus próprios recursos para sobreviver. Eu acho que o nosso curso também tem um pouco disso, assim, de mobilizar os próprios recursos para poder continuar na caminhada. eu sempre lembro de uma entrevista com a Matilde Campilho, que aí fizeram aquela clássica pergunta para ela, né? A poesia muda o mundo? E ela falou, não sei, mas ela pode mudar um minuto, e isso já é suficiente. Quanta coisa não acontece em um minuto, né? Se a gente for parar para pensar, assim. Então, acho que É, a ideia é um pouco isso. Descomplicar a poesia, trazer mais para perto, acabar com aquela ideia clássica que a gente vê na escola. Não acabar, né? Mas porque aquela poesia da escola também existe, mas existem outros formatos, então ampliar o leque, assim. E, eu lembro que quando as primeiras poesias que eu li foram no colégio, mas eu não faço ideia de quem era, né, aquelas poesias. Mas eu me lembro muito presente a questão de de um formato padrão,
AB, ou Esquema de rima. ABB, e sempre com rimas, né? E, e aí, claro, né? Tu vai dar pra uma criança de 7, 8, 10 anos um Fernando Pessoa para ler, a tendência é que ela vai achar um saco, né? Não é nem ruim, ela vai achar um saco. Eu acho que se a gente perguntar para as pessoas por que elas não leem poesia, vai ter muito pouca gente que vai dizer porque acha ruim. Eu acho que os comentários negativos vão ser mais nesse sentido, assim, porque eu acho um saco, Eu não sei, né? assim, como professora de literatura, eu via que as pessoas tinham muito medo. Medo de não entender. E aí, assim, né, quando a gente. O que se espera, né, quando você lê alguma coisa? Você falar sobre aquele texto, você falar o que você entendeu. Você pega um romance e você vai ler um romance, as pessoas já querem comentar, né? O que aconteceu, o que você gostou mais, não sei o quê. E a poesia, o mundo da poesia é muito subjetivo. E essa coisa de você ter que é o que a escola infelizmente faz, e que eu tenho uma crítica gigantesca sobre isso, mas isso é assunto para outra live, né? Mas você lê um livro, você faz uma prova respondendo perguntas sobre aquele livro que tem que estão no campo do certo ou do errado. Só que na poesia é muito difícil você encontrar esse campo de certo ou errado, porque é uma linguagem muito metafórica. Você pode ter trocentas interpretações e ainda encontrar mais uma depois, entende? Então, isso dá medo, porque as pessoas se sentem burras, as pessoas acham que elas não vão conseguir, as pessoas acham que tem que ser um gênio para ler e para escrever poesia. E, na verdade, o caminho é justamente o oposto. O caminho é o oposto. Eu acho que é totalmente o oposto. Acho que gênio é o cara que escreve um livro de 600 páginas. Esse é gênio. Eu já tentei escrever livros mais longos e não consigo. Eu falo a Chego na mesma página coisa nas 40, oficinas de começa a escrita. dar uma preguiça. Eu falo a mesma coisa nas oficinas de escrita. Eu falo assim que às vezes eu acho que eu não me vejo escrevendo um romance. Aí todo mundo fala assim: não, não fala isso. Eu falo, gente, não, você tem que ter um fôlego. E eu acho que também tem isso, assim, a poesia está muito ligada ao nosso tempo, mais do que antes, talvez. Sim. Esse tempo que é fragmentado, esse tempo que é curto, esse tempo que quer dizer muito com pouco, entende? Então, acho que nesse sentido, ler poesia hoje também vai trazendo recursos para a gente ler esse mundo que é assim também. É. Mas como é que tu começou a ler poesias fora desse padrão de colégio? Assim? Tu tem alguma ideia de quem que te pegou pela mão pela primeira vez? Assim? Qual poeta, ou enfim, Então, é que que livro, ou que tipo de livro? eu sou meio eu fui uma aluna fora da curva em língua portuguesa, porque eu sempre quis fazer letras, né? Então eu era aquela que era amiga da professora de português. E eu, apesar de ter estudado em colégio público, eu tive várias professoras, na verdade, que me formaram para isso. Eu não tenho uma família de leitores em casa, nem nada dessas coisas. Em casa eu sou a única obcecada por livros. Mas eu tive professoras muito incríveis, tanto é que é aquilo que eu sempre falo, né? Quando as pessoas me perguntam como é lançar um livro, eu falo, gente, uma das maiores emoções que eu tive foi ver a minha professora da quarta série chegando de surpresa no meu lançamento, assim. E era a professora de língua portuguesa. Mas no ensino médio eu tive três professoras muito boas. E elas apresentaram poesia de um jeito muito gostoso. Porque elas pegaram a poesia, mesmo quando eram poesias de assuntos complexos, de assuntos densos, né? No ensino médio você estuda os modernistas, aí você tem o Drummond, você tem o Vinícius falando de guerra e de mundo acabando, porque, né, foi aquele período da Segunda Guerra Mundial e tal. Mas elas trouxeram isso de um jeito gostoso. E foi o que eu busquei fazer com os meus alunos quando eu fui professora no ensino médio também, assim. Agora, fora disto, eu me lembro eu me lembro, bom, eu sou uma frequentadora até hoje da biblioteca pública que tem aqui perto,
E eu me lembro de uma tarde, eu estudava espanhol. E eu fui andar na biblioteca e eu achei um livro do Neruda, edição bilíngue. E era o único livro em espanhol que tinha na biblioteca e tal. E eu falei assim, quer saber? É uma pegada, assim, no sentido de que eu já tinha esse contato, então eu já lia. Então, por exemplo, o Drummond, ele continua aqui, atrás dessa canequinha aqui. São vários livros do Drummond. Então, aqui é o meu altar, assim, os preferidos. Então, eu já tinha essa coisa com Drummond, eu já tinha essa coisa com Leminski, eu já tinha essa coisa com poetas brasileiros, mas esse livro do Neruda foi talvez o que me falou assim, quero tentar fazer esse troço, quero tentar escrever. Mas assim, né, eu tenho uma amiga, a revisora do meu livro, a Aline, que a gente fala, né, todo mundo teve uma fase Flor Bela Espanca, por exemplo. Todo É, mundo teve uma fase, sabe? Tem alguns poetas, assim, que vão caminhando. E tem alguns poetas também que, sei lá, você pega o Fernando Pessoa. Adorava ler o. Ai, como é que é? O carinha que era o da cidade, eu esqueci o heterônimo agora o nome. Mas eu adorava, porque era tudo muito rápido, era tudo muito. Alberto Caeiro me deixava um pouco com sono, entende? Então também tem isso. Eu acho que poesia também é um eterno exercício de experimentar as coisas. Porque tem poesias de todos os jeitos, para todos os gostos, enfim. E aí, depois disso, né, eu fui estudar e aí entrei no Clube da Escrita para Mulheres, que é um grupo, um coletivo que tem aqui em São Paulo, e aí eu conheci muitas poetas. E aí as contemporâneas todas viraram amigas, enfim. Mas como é que foi isso para você? olha, deixa eu te falar, será que a gente consegue colocar, ou tu no caso, né, que tu manja melhor das tecnologias do que eu, colocar aqui embaixo a descrição do vídeo, enfim, né, o assunto que a gente está falando, que é para falar sobre o lançamento do nosso Uai, curso. E aí, conforme o pessoal vai chegando, eles vão. E daqui a pouco cai alguém de paraquedas aqui, a gente está falando um monte de coisa solta. eu não sei se eu consigo fazer isso agora, vamos ver. Mas vai explicando então de você. Minha imagem vai ficar meio doida, gente, porque eu vou ter que pegar o celular aqui, mas Não, vamos tudo bem, lá. mas eu vou. É. A gente está aqui hoje porque eu e a Fia, a gente está lançando na semana que vem um curso de poesia voltado principalmente para quem ainda não escreve ou que escreve de maneira tímida e quer daqui a pouco encontrar alguns caminhos, algumas dicas de como deixar o seu texto melhor, né? E o curso se chama Poesia ao Sol e à Sombra. A inspiração é num livro do Eduardo Galeano, chamado Futebol ao Sol e à Sombra. E é um livro que eu gosto muito, primeiro porque é um livro do Eduardo, né, Galeano, e para mim é um dos meus autores que eu mais gosto. E o Galeano tem uma capacidade absurda de contar histórias. Ele é um grande contador de histórias, né? Todos os livros dele são pequenas crônicas ou de futebol, ou de política, ou de futebol e política, sobre as mazelas da América Latina, né? O Eduardo Galeano nasceu em Montevidéu, viveu em Buenos Aires, depois teve que se exilar na Espanha, e aí voltou pro Uruguai depois. E todos os textos dele, assim, por mais que sejam crônicas, ele consegue deixar o texto tão leve, mesmo quando ele está falando sobre a retirada do ouro no Brasil no século
16, 17, ou como uma tribo de índios da África foi brutalmente assassinada. Ele consegue deixar o texto profundo, mas fácil de ler. E eu adoro essa questão ao sol e à sombra, né? Esse jogo de palavras e de cores, assim. E aí, quando a gente estava conversando, eu e a Fê, eu disse assim, olha, eu acho que esse pode ser um nome legal, porque a nossa ideia é trazer algumas coisas à luz, né? Mas também a gente sempre vai lembrar que tem um trabalho difícil para ser feito, que é a sombra, Sim. né? Então, são 8 encontros. Esse curso começa na semana que vem. São só 10 vagas e eu sei que algumas já foram preenchidas. Então tem que correr lá. Depois a gente cola aqui o link para todo mundo entrar. E as aulas vão ter sempre o intervalo de uma semana. Vai ser sempre nas quartas-feiras à noite. Porque aí a ideia é que nesse meio tempo as pessoas escrevam, né? Elas podem ou pegar textos que elas já têm e retrabalhar esses textos, ou podem criar textos com uma folha em branco. Não tem problema nenhum, mas por que a gente insiste que nos intervalos entre as aulas as pessoas escrevam? Primeiro porque isso vai acabar sendo uma prática depois do curso, né? Cada um tem o seu timing. Eu conheço gente que escreve todos os dias, tem gente que escreve uma vez por semana, enfim. Mas esse contato diário com a literatura precisa ter, né? Se não escrevendo, mas pelo menos lendo, então, né? E segundo, porque a última aula é um aulão, né? Ela vai ter praticamente o dobro de tempo do que as outras 7 aulas. Ela vai ter aí alguma coisa em torno de 2 horas e meia, qualquer coisa assim. E aí a ideia, quer dizer, a ideia não, a gente vai trazer um poeta ou uma poeta, que é surpresa ainda, né? Para essa última aula. E aí na primeira metade, durante mais ou menos uma hora, esse convidado ou essa convidada vai falar sobre a sua vida, vai dar as suas dicas, as suas visões. E aí na segunda metade, a ideia é que todo mundo leia pelo menos um poema e não vai ter nenhum tipo de avaliação, não tem nota, não tem prova, Vai ser não meio tem como um sarau, né? certificado. É. E aí, tanto os outros alunos, como a Fê e eu, como esse poeta que vai estar com a gente pode dar as nossas opiniões, as nossas dicas. Então, por isso que vai ser legal assim, se todo mundo puder manter esse hábito de escrever Toda semana. nos intervalos dessas aulas, né? Não consegui colocar a legenda aqui embaixo, você já deve ter percebido. Mas tudo bem, a gente É, vai relembrando para todo mundo que entrar que a gente está aqui falando do nosso curso, que a gente está falando um pouco da nossa experiência com poesia. E quem quiser também deixar perguntas, comentários sobre relação com poesia, dúvidas sobre o curso, enfim. Mas, Rafa, eu conta já vi pra que gente como que você teve esse primeiro contato com a poesia, porque você perguntou para eu ia mim falar uma outra coisa agora. e fugiu da pergunta. Não, imagina. Ah, eu não sei, eu leio desde que era pequeno, mas eu não me lembro qual foi o meu primeiro contato exatamente com a poesia. Eu não me lembro qual foi o primeiro livro de poesia que eu li, assim, porque eu quis, não porque me mandaram ler. Mas eu lembro que aquilo
quando eu comecei a ver que não precisava ter uma, uma métrica, nem uma rima, que as frases não precisavam começar com letra maiúscula, as vírgulas não precisavam ser expressas com o sinal gráfico de vírgulas, podiam ser expressas de outras maneiras, né? Pontuação, dava para usar gíria. Aí eu falei, cara, isso é muito mais legal do que o Fernando Pessoa que me obrigaram a ler lá na, sei lá na sexta ou sétima série e que eu não entendi patavinas, né? Mas eu não me lembro quem foi que me apresentou poesia. Não sei mesmo. Até queria lembrar assim, qual foi o primeiro livro oficial de poesia que eu li. É, eu Lembra também. o teu? Eu não lembro qual é o nome. Eu me lembro de alguns momentos marcantes como esse que eu falei, mas eu não me lembro exatamente como foi. Até porque, assim, a poesia é muito parceira da música, né? Então, sei lá, é difícil também essa fronteira, assim. E mesmo em estudos teóricos, assim, a gente vê onde que as coisas se separaram. Cada um tem uma visão um pouco diferente sobre isso, e se separaram, enfim. Né, tem muita gente que até hoje fica discutindo se os poemas do Vinícius são música ou se as músicas do Vinícius são poemas, essas coisas todas dentro da academia, assim. Então também tem isso, assim. E sinceramente, eu acho que por exemplo, no meu caso, né, sou formada em letras e tem todas essas coisas. Eu gosto de estudar isso. Como crítica literária, eu acho que isso é importante. Como escritora, tipo, essas fronteiras têm que ficar para quem for ler minha obra e for discutir minha obra, entendeu? Uhum. Penso um pouco assim, eu não fico me preocupando muito até que ponto que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Eu acho que é importante a gente entender os recursos. Então, entender o recurso de, sei lá, a diferença se eu colocar uma rima ou se eu não colocar uma rima, qual que vai ser o impacto disso? A diferença de eu colocar uma pontuação ou não colocar uma pontuação, qual que vai ser o impacto disso na interpretação, na leitura, enfim. Agora, É, o restante, os críticos que lutem. Só quero escrever, os críticos que lutem. é. Sobre o curso também, ele é muito bacana porque quando a gente vai se deparando com a opinião dos outros, né, e quando a gente vai lendo outros textos, a gente vai abrindo o nosso campo de visão Sim, e a gente tem uma tendência a gostar de coisas que a gente não gostava antes. E a gente vai construindo um repertório diferente, né? Eu acho que não tem coisa mais perigosa para um poeta do que ele achar que ele já viu tudo, ou sim. que ele já sabe de tudo, né? Eu acho que aí é meio que o começo do fim, sabe? Acho que o mais legal de fazer qualquer oficina de escrita, e eu acho que essa foi uma preocupação que a gente teve em planejar todas as aulas, é justamente dar a possibilidade de experimentar. Às vezes a gente tenta uma técnica, ou a gente tenta um exercício, ou a gente tenta falar sobre um determinado assunto e a gente percebe que aquilo não é pra gente. Mas é importante experimentar, porque às vezes não fica a técnica como um todo, mas você usa um pedacinho daquilo. E Uhum. aí usar aquele pedacinho você transforma, porque você vai juntar com o seu repertório também, e aí vira uma outra coisa nova, uma outra coisa, enfim, que faça sentido, né? Então, acho que também tem isso, assim, a gente vai, de novo, né, para quem está chegando agora, a gente está falando do curso que a gente vai ministrar de outubro até dezembro, às quartas-feiras, sobre escrita de poesia. E aqui a ideia é dar recursos. E aí fazer com que os autores experimentem. E aí é tanto recursos de leitura de poesia, quanto recursos de escrita de poesia. Mas não é porque a gente vai dar esses recursos que as pessoas vão ser, sei lá, o próximo prêmio Nobel de Literatura. Não.
A ideia é experimentar, até porque a gente, enquanto escritores de poesia, a gente também experimenta muito. E a gente É continua verdade. tentando experimentar e descobrir outros caminhos, novos caminhos, enfim, né? Aproveitar, a Rafaela está falando boa noite. Oi, Rafaela. Ela tinha deixado uma pergunta na caixinha de perguntas que eu abri, que ela tinha perguntado, eu vou colar aqui, que eu deixei no computador. Escrevo poemas sem ter estudado as técnicas, elas podem aprimorar a escrita? Sim, eu acho que sim. Conhecer técnicas ajuda a aprimorar. E ajuda a descobrir novos caminhos, experimentar novas coisas. E a gente está muito feliz que você estará no curso com a gente. Seja bem-vinda desde já. Eu tô falando, ó, eu vou falar isso mais umas 10 vezes até o final dessa live, né? Corram lá, o link para se inscrever tá tanto na minha bio no Insta, como na bio da Fê. De repente, vamos colar esse link aqui nos comentários, se tu consegue botar ele aí. Eu não sei se eu Não? consigo, eu não sei se eu consigo colocar isso agora, mas eu consigo colocar isso no final da live, talvez. Mas, gente, se vocês forem no Simpla e escreverem Poesia ao Sol e à Sombra, ele também aparece na busca. Isso. Eu vou tentar fazer isso do computador, vamos ver se funciona. Porque eu tô com medo de tirar daqui da live e sair, acabar com a live sem querer. Não, mas depois o pessoal vai ou na tua, ou no teu Insta, ou no meu Insta, ou direto na página lá do Simpla. Simpla com Y, tá? Para quem não conhece, simpla.com.br, só digita lá Poesia ao Sol e à Sombra, já vai cair. Tô muito ninja, vai aparecer para vocês aqui agora. Ah, mandei, vamos ver se foi. Olha ali, ó. Agora sim. É, também sou muito contente de aprender a entender mais sobre a escrita. A ideia é a gente compartilhar as nossas experiências, as técnicas que a gente já usou, também contar dos perrengues, né? Porque às vezes a gente tá lá quebrando cabeça, tentando escrever uma coisa, achando que o negócio tá super indo bem, e aí a gente depois percebe que não tá, e aí a gente tem que tentar entender o porquê não tá, e se a gente vai continuar com essa ideia ou abandonar essa ideia. Então, também tem um pouco disso, assim, né? De compartilhar dessa caminhada. É. Olha, tá rolando uma promo agora, né? A gente tem 5 ingressos, eu acho, né? Pela metade do preço. Aliás, quer dizer, hoje à tarde tinham 5 ingressos pela metade Não do preço. olhei porque hoje à tarde foi uma Não sei correria, se né? tem ainda pela metade do preço, assim. Corram lá porque vai acabar. E aí o próximo Poesia ao Sol e à Sombra só o ano que vem, né? Só o ano que vem. É. Até porque esse vai até o comecinho de dezembro, né, gente? Depois não vai ter como fazer mais um esse ano ainda. Sim. E aí a ideia também, a gente fez uma turma que não é muito pequena, mas também não é uma turma muito grande, porque a ideia é que vocês possam escrever, que a gente possa ler, dar um retorno, falar, olha, nós mudaríamos isso, ou acrescentaríamos isso, ou cortaríamos isso esse trecho está muito bacana, esse trecho talvez possa ganhar mais força se você fizer tal coisa. Então, além das aulas, a gente também quer dar esse retorno, esse feedback dos textos, é, a partir dos nossos conhecimentos teóricos e práticos aí de vida, assim. Então, também tem isso. É, se a gente ficar abrindo muitas turmas, a gente não vai conseguir dar o apoio que a gente quer para os escritores. E para a gente isso é muito importante, isso é fundamental. Até porque a gente já passou por essa etapa também, na verdade. É, Então, enfim, é importante. A gente sabe o quanto isso é importante. e eu até acho o seguinte, Fê, como esse curso vai ser, não vai ser um curso presencial, e a gente quer muito que em algum momento esse curso seja um curso presencial, né?
Mas talvez isso até seja um facilitador, porque eu me lembro, acho que nas primeiras duas oficinas que eu fiz, para eu ler um texto assim ao vivo para a turma era uma dificuldade. E olha que a primeira turma tinha olha, acho que umas 6, 7 pessoas. Aí a segunda turma já era um pouquinho maior, tinha acho que umas 20 pessoas, enfim. E era um horror para ler, né, ao vivo, assim. Então, agora que não tem ninguém do teu lado, assim, para te olhar estranho, né, acho que isso é um estímulo, é um baita estímulo, né, para que a Sim, gente escreva mais, né? eu acho que esse ponto de timidez também é uma coisa muito importante, assim, porque ter um grupo que não é muito grande ajuda a construir vínculos, e construir vínculos é muito importante nessa tarefa. Quando eu era professora de inglês na escola, eu falava muito isso para os meus alunos. Eu falava, gente, aqui é o espaço para vocês errarem. Quando vocês saírem, que vocês estiverem no trabalho, vocês estiverem. Não vai dar para vocês ficarem treinando e errando e corrigindo rota e essas coisas todas. E eu acho que um curso de escrita também é bom nesse sentido. Você falou isso, eu me lembro quando eu fiz a minha pós-graduação em formação de escritores, todo ano a turma mais velha organizava um sarau. E quando a minha turma organizou um sarau, foi um parto para todo mundo me fazer ler, porque eu falo assim bastante em live e tal, mas eu sou muito tímida para ler as coisas que eu escrevo. É um exercício que eu venho praticando ao longo dos anos. E eu lembro que eu escolhi um poema tão curtinho, sei lá, era um poema de 3 versos, assim, era muito curtinho, só para falar que li. Que aí eu li e o pessoal ficou assim, mas gente, já acabou? Porque e assim, hoje é muito importante. Eu lembro que quando eu cheguei É, no Clube da Escrita também, assim, eu lembro do dia que, porque a gente escrevia todas juntas, né? A gente escreve todas juntas quando o clube voltar presencialmente. E sempre tem, né? Quem vai começar lendo. E eu lembro da noite que eu falei assim, eu quero começar lendo. E o quanto aquilo foi especial. Então eu acho que estar num curso de escrita, além de exercitar a escrita propriamente dita, exercício essa coisa do olhar que eu tenho enquanto escritor para os textos que eu leio, e exercício essa coisa de como que eu vou compartilhar o meu texto, né? De perder a vergonha, de chegar e de falar, e de participar, e de treinar, e treinar a entonação, e ver outras pessoas lendo o seu texto, porque também tem essa diferença quando a gente lê de um jeito, mas às vezes o leitor vai pegar um poema que não tem pontuação nenhuma, por exemplo, e vai dar um outro ritmo para a leitura, enfim. Essas coisas todas são muito importantes. E a gente tem esse cuidado, a gente teve esse cuidado na hora de planejar tudo. Pensando nisso também, eu acho que é importante quem se matriculou, quem vai se matricular ainda, saber disso, né? é verdade. A gente tinha recebido uma outra pergunta na caixinha de perguntas, que era: o que a pessoa inscrita vai ter aprendido quando terminar o curso? O que a pessoa inscrita, desculpa, Vai ter aprendido quando terminar o curso. aí vai depender do quanto que ela se dedicar ao curso. Não, eu acho que assim, eu acho que aprender, acho que ela vai aprender algumas importâncias, Sim, né? Eu acho que ela vai aprender, ou daqui a pouco ela vai relembrar o quão importante que é tentar sair de um lugar comum quando vai para a escrita, seja num cenário, na escolha de palavras, no ritmo do texto, mas eu não posso prometer que a pessoa vai sair do curso com uma fluência enorme nessa descrição de lugares e de situações e de sentimentos, porque aí, de novo, né, isso é treino. eu acho que tem. Quantas vezes que eu quero escrever, eu preciso descrever algum cenário e eu travo, né?
e eu travo, e aí quando eu vejo, eu tô pensando no cenário que eu conheço, né? Que tem a ver com a minha história, com o meu dia a dia. Falo, olha, se não tá vindo daqui, bom, deixa eu me lembrar aquela vez que eu fui pro interior do Mato Grosso, lá fui, enfim, eu tava num voo e teve que pousar em outro lugar, enfim, sei lá. E aí, daqui a pouco lá eu descubro um novo sabor, um novo cheiro, um novo sotaque, e aí consigo dar essa cara nova pros textos, né? É, Então, assim, não dá pra gente prometer nada com o curso, eu acho que o né? grande lance, eu diria, e eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, é nosso objetivo é que as pessoas aprendam a mobilizar os recursos que ela tem para escrever. E esse Uhum. recurso pode ser, sei lá, um objeto que está do lado, pode ser uma memória, pode ser algo que ela gostaria de aprender, pode ser alguma coisa que ela aprendeu já com alguém, enfim, mobilizar recursos para que esses recursos se transformem numa linguagem poética. E os nossos exercícios estão voltados para isso, né? Isso aí. Então, eu acho que é um pouco disso. É lógico, gente, que nós, como professores, nós vamos fazer de tudo para que as pessoas aprendam pelo menos um pouquinho disso. Mas é aquilo, né? Vai depender também do perfil do participante, até porque, assim, como o Rafa falou, a gente abriu para pessoas que querem escrever. Pode ser que tenham pessoas que já escrevam, e pode ser que tenham pessoas que nunca tenham escrito nada na vida. Então, cada uma vai aproveitar esses recursos de um modo diferente. Porque cada um tem uma experiência de vida diferente também. E é normal, isso acontece em todos os cursos, né? É. Mas também, assim, não dá pra gente dizer que a pessoa nunca. Quer dizer, a gente pode falar que ela nunca, como é que eu posso dizer? Colocou no papel? Escreveu, né, poesia, mas daqui a pouco ela já fez poemas lindos, ela só não transformou isso em texto, Sim, né? Mas aí também já é uma provocação, né? E quem disse que a poesia tem que ser um texto, né? sim, exatamente. Até porque A tem pessoa pode ter feito uma música, a pessoa pode ter uma fotografia, pintado um sei lá. quadro, fotografia. Não, tem muita coisa. E aí também tem isso que eu acho que é importante da gente falar. Nosso curso, quando a gente fala de poesia, as pessoas pensam no poema, né? Mas acho que a gente também vai Uhum. tentar. A gente já separou alguns materiais relacionados a textos em prosa que trazem essa linguagem poética. Então, a poesia, a linguagem poética, ela está em vários lugares que não é só naquele texto estruturado em versos. E a gente pretende discutir um pouco disso também, né? Porque, como o Rafa disse, a poesia está em tudo. Nós somos poesia. Todos nós, se a gente tiver o olhar para descobrir onde é que está a poesia dentro de nós, todos nós somos poesia. Então, tem um É, pouco disso, assim, também. De tentar despertar o olhar. Acho que esse é um objetivo grande que nós temos, de despertar o olhar para onde mora a poesia. E aí, onde a poesia pode morar em vários lugares, até nos lugares mais sombrios. Não só os ensolarados, mas os sombrios também. é isso aí. Pô, tem bastante gente que tá chegando agora. A gente está falando sobre o curso Poesia ao Sol e à Sombra. E a Fernanda e eu vamos ministrar. Eu adoro essa palavra ministrar. A partir da semana que vem, a Fê postou antes o link para as inscrições do curso, mas para quem está chegando agora, no final a gente posta de novo o link. Se não quiserem perder tempo, já quiserem irem lá. Ele está no Simpla, né, simpla.com.br. É só procurar por Poesia ao Sol e à Sombra, ou entra
na minha página aqui no Insta ou na página da Fê, tá lá na nossa bio, tem o link. Tá rolando ingressos promocionais com 50% de desconto, Sim. né? Então, quem tiver afim, corre aí. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ir botando aqui nos comentários. E eu acho que a gente podia, de repente, falar, assim, rapidamente sobre uma aula, né? Em específico, assim, um dos módulos, só para o pessoal ter uma ideia do que a gente preparou Sim. É nessas aulas. Tem uma que eu acho que a sua vai preferida? ser bem. Não, eu vou gostar de todas elas por igual, assim, mas a que eu mais tô curioso, eu acho, é a da formação da árvore genealógica das inspirações. Essa vai ser, eu acho que essa vai ser muito rica, porque quando a gente pensa em inspirações e a gente tem um grupo trazendo diferentes inspirações, a gente pode roubar uma inspiração do outro e aí ir É, atrás e construir mais coisas. Eu acho que essa vai ser muito legal. essa É... aula a gente pensou numa atividade mais ou menos assim. Você vai dar spoiler mesmo? Não é para dar spoiler, tá bom? Então não vou dar spoiler. Não, tudo Não, a bem. gente vai falar de inspiração, deixa, não dá o spoiler assim, tão de mão beijada. Não, é verdade, é verdade. Agora, tem uma aula que eu acho que é muito importante, porque a gente está falando muito de escrita, mas acho que é legal a gente falar que a gente vai ter uma aula para edição dos textos, né? Porque É. uma coisa é o texto que sai da nossa cabeça, outra coisa é o texto que vai parar no livro. Ele tem várias versões, ele tem. A gente vai mexendo, a gente vai aprimorando, enfim. Eu sempre brinco, né? Eu achei, estava preparando uma outra aula para um outro grupo que eu tenho, e eu achei as primeiras versões de 3 poemas que estão no meu livro, e como ele mudou. Eu levei um susto, porque eu não lembrava mais, né? Eu tinha escrito esses poemas, sei lá, uns 4 ou 5 anos, eu não me lembrava mais da primeira versão. E eu levei um susto, eu cheguei a abrir o livro e comparar, assim, e falar, nossa, diminuiu o tamanho, cortou outra palavra, troquei palavra por X por palavra Y. E aí, essa é uma dúvida que muita gente tem também, né? De como fazer esse trabalho de limpeza, de organização, de até também de pensar, né? Eu tenho, sei lá, 20 poemas. Será que esses 20 poemas compõem o mesmo trabalho? Não compõem? Né? Então, é legal as pessoas saberem que vai no Poesia ao Sol e à Sombra vai ter uma aula para a gente tratar Uhum. disso. Não é só a É, escrita, não é só a leitura, mas também a edição dos textos. Porque isso é fundamental e tem muita gente que se esquece, né, que tem que editar os textos. tem. É um trabalho muito importante, né? Quando a gente acha que chegou no final do livro, na verdade é só o começo do livro, né? Uma Exatamente. coisa é o arquivo lá do Word com, enfim, tantas páginas escritas, outra coisa é o livro impresso, né? Sim. São E coisas aí, bem diferentes. Hein? Tu e aí lembra, tu lembra da, tu lembra da primeiro curso que tu fez, assim, escrita? Tu tem alguma ideia? do que eu escrevi? Não, de como foi o curso, assim, como é que foi pra ti, tipo, chegar no primeiro dia do teu primeiro curso e a primeira aula? Então, na verdade foi assim, o meu primeiro curso de escrita, propriamente dito, foi a pós-graduação que eu fiz. Uhum. E teve, eu moro num lugar de São Paulo, a pós-graduação era em outro lugar. Na primeira semana teve daquelas chuvas de alagar que para São Paulo, eu não consegui ir. E eu fui para a segunda aula e eu levei um susto, porque eu me senti um neném que tinha acabado de sair da faculdade praticamente. E tinha gente muito assim, sabe? Gente que escreve e que, sei lá, tinha, por exemplo, um colega que tinha sido professor de jornalismo na PUC, umas coisas meio assim, sabe? Que escrevia muito há muito tempo. Eu falei, meu Deus, e agora? Onde eu vim amarrar o meu
meu burrinho, sabe? Foi uma coisa meio assim. Mas depois eu fui conhecendo todo mundo e eu vi que todo mundo era muito acolhedor, enfim, todo mundo meu amigo até hoje e tal. Mas foi um impacto grande, talvez porque eu tenha começado já num negócio grande também, né? Era um curso de pós-graduação de formação de escritores, então era um negócio bem já megalomaníaco. Mas outras oficinas foi um pouco diferente. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez no Clube da Escrita para Mulheres, eu entrei e eu fiquei quietinha, só observando. Era uma oficina de autopublicação, nem era um encontro regular do clube. E aí também foi isso, assim, o que eu senti do clube foi todo mundo tá aqui no mesmo barco e todo mundo tá se apoiando. E isso foi muito legal, Legal. assim. Que é uma É, das preocupações que a gente teve para planejar a primeira aula, né? De vamos fazer todo mundo se sentir acolhido e se sentir no mesmo barco, porque quando a gente fala de escrita, tem as técnicas que são muito importantes, mas é muito difícil você falar quem é essa régua do quem é melhor ou quem é pior, ela não serve para escrita, né? uhum. Então é um pouco isso, assim. Mas e você, como é que foi a sua primeira experiência de aula de escrita? Foi em São Paulo também, na época que eu morava aí. Ah, foi na Casa do Saber. Alguém, alguém do trabalho me falou que eu deveria ir atrás de um curso, assim, de um curso mais básico, enfim. E aí eu achei esse na Casa do Saber com a Marina Wisnik, filha do Zé Miguel Wisnik. E foi muito bom porque eu já escrevia algumas coisas. Aí foi bom porque primeiro eu percebi que eu tinha que aprender muita coisa ainda. Foi a sensação que eu tive, eu sou um bebezinho aqui. É, eu vi que existem pessoas que são muito mais tímidas que eu na hora de ler os seus textos. E comecei a entender assim pela primeira vez a questão dos tempos que um poema tem, né? E dessas pausas e a postura de um poema, né? Às vezes ele tem que ser mais agressivo, porque o intuito dele é chegar metendo o pé na porta mesmo, né? Eu ainda quero um dia fazer, para depois poder ensinar, eu queria muito um curso de como se declama poesia, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Eu estava falando Sim. ontem com um amigo meu, e aí eu mostrei para ele o Trabalhadores do Brasil, do Marcelino Freire. E aí eu peguei o texto, né, escrito. Falei, cara, o que tu acha desse poema? Aí ele leu e disse assim, cara, eu achei bom, acho que é uma crítica social forte, né? Tem muitos elementos aí do cotidiano marginalizado, mas também do cotidiano classe A, né? E aí eu falei, tá, agora vê esse vídeo aqui do Marcelino lendo o Trabalhadores do Brasil, né? E aí é outra coisa, né? O poema ganha uma dimensão absurda, assim. Eu espero que, de certa forma, a gente consiga passar alguma coisa perto disso, assim, com o nosso curso, né? Sim. Dependendo da forma como tu encara esse poema, ele pode ganhar peso ou pode perder força. É É, incrível isso, né? Como uma escolha de palavra pode mudar tudo, né? e Uma tem que. entonação de voz pode mudar tudo. Sim, e eu acho que tem várias coisas aí, tem vários lugares que
que ensinam isso muito bem. Então, sei lá, você vê poeta que participa de slam, por exemplo. A forma de declamar e de dizer os poemas é outra coisa, assim. Você vê É. a pessoa ganha uma potência só do jeito que ela para na frente do microfone, sabe? Que é muito bacana e que é uma coisa que pode ser explorada e que muita gente deixa um pouco de lado, assim. E Uhum. eu também acho que tem alguns poemas que eles não nascem para ser lidos em voz alta. Eu acho que também tem isso, assim. E enquanto poeta, é muito importante ter essa consciência de qual é o poema que nasceu para ser lido e qual é o poema que não nasceu para ser lido em voz alta. Que tem poemas que eles ganham mais força no silêncio, eu acho. E isso é importante porque se você vai lançar um livro, por exemplo, qual que é o poema que você vai escolher para ler, para fazer a divulgação do seu livro, né? É. Então, isso tem um impacto também. Até em estratégia de marketing, essas coisas todas que o autor tem que fazer hoje, porque né, hoje, na era da internet, o autor faz um pouco de tudo. Então, são discussões também que são importantes a gente ter e que a gente vai ter mais aprofundadamente no nosso curso, certo? Certo. E Que mais, gente? Eu vi que tem gente chegando aí. estamos Entrou o aqui. Black Gatinhos, ó. Esse deve ser teu amigo, Fê. Black Gatinhos entrou. Boa noite. Azeitona e Wakanda e seus irmãos, É, Black Gatinhos. eu gostei do Exu Príncipe da Luz. Gostei do Exu. Marcelo é um poeta de Tudo mão bom? cheia. Renata Miranda, Rê, beijo. 0606. Tem um aqui que agora me pegou. É Senhor Caroline ou Senhora Caroline? Ou SR Me Caroline. ajudem. Ou SR Caroline. Nos ajudem. Caroline, quem é você, Caroline? A Rafaela tá falando que ela se inscreveu principalmente para conhecer pessoas que também escrevem e ter essa troca. Eu acho isso fundamental, viu, Rafa? Claro. Porque ter uma rede é muito importante. Ter uma rede de troca. Ter uma rede que se apoia tanto na escrita quanto nos projetos em si. Né? Então, assim, vai lançar um livro, vamos fazer uma live, me fala onde acha o seu livro, vamos divulgar o seu livro. Essas coisas todas, assim, são fundamentais. Então, criar essa É. rede é muito bacana. Inclusive, a Rafaela Fischer, ela é amiga. Eu não conheço ela, mas como as redes sociais hoje nos permitem conhecer e não conhecer muita gente, mas tem uma amiga minha que conhece a Rafaela e que que ela disse que ela vai fazer o curso, que é a Luísa de Lucena, lá de Caxias. E aí eu disse assim, olha, eu vou te mandar o link agora para tu, né, te inscrever no curso. E aí quando eu cliquei, a Rafaela tinha recém feito a inscrição dela. E eu Adoro essas falei, ó, coincidências. inclusive acabou de se inscrever aqui a minha xará, Rafaela Fischer. E ela disse, eu conheço a Rafaela Fischer. Que mundo pequeno, né? O mundo Mas, é uma enfim, ervilha. E é é, bom que seja uma ervilha feita de poetas, né? Porque é que assim que a gente bom. vai transformar essa caminhada toda. Mas é isso, assim. Acho que o legal do online é justamente isso, porque também você consegue ir conectando pessoas de lugares diferentes. A gente tem muita vontade de fazer esse curso presencial, quando a pandemia nos permitir um dia. Olha aí, ó, a Luísa entrou. Oi, A Luísa! Luísa entrou. A Raquel, eu vi que a Raquel Escodro entrou. Ô Raquel, tu tá por aí? Onde é que tu tá? A Raquel alugou uma casa em Garopaba, de frente pro mar. Tá levando a vida numa boa. E aí. Mas aí é isso, assim, conexão entre pessoas que escrevem é um caminho sem volta e é um caminho muito prazeroso, muito feliz. Raquel tá É. falando oi, e a Luísa Oi, também. Tá falando que ó, conhece quase conheço todo todo mundo mundo. desse rolê.
É, Mas acho que é uma isso. querida, Lu. Todo mundo muito convidado, muito querido, será muito bem acolhido e abraçado para fazer o Poesia ao Sol e à Sombra e estar com a gente até o final do ano, né? É. É, Começa quarta-feira que vem, depois feriado. depois do feriado, uma delícia. Não, não vai ter prova, ninguém vai precisar se apresentar em voz alta e, e tá liberado questionar os professores com afinco. Suguem, aproveitem. Tudo que a gente puder Tudo. passar, a gente está super aberto e super à disposição. E para quem já se inscreveu, daqui até terça-feira nós mandaremos um e-mail. Então, com orientações para a primeira aula. Então, fiquem de olho no e-mail, porque vocês vão receber um recadinho nosso. Isso é importante falar também. Mas, É, assim, aproveita e cola o link de novo aqui embaixo, aqui ai, nos comentários, vamos ver assim, ó. aqui. Eu acho que eu tô fazendo certo agora, né? Aqui embaixo. Vamos ver. É. Não, pera, o que eu estou fazendo de errado? Ai, meu Deus. Falei Ah, meu tão... Deus. Falei que estava muito tecnológica, porque estou vendo vocês de vários lugares diferentes, por isso que estou olhando para lá. Mas agora, né? Tudo bem, Mercúrio retrógrado, é isso. Vamos lá de novo. Mas ainda tá nesse Mercúrio retrógrado? É até algum lugar, Mas até quanto que tem por ano? Eu achava que só podia ter um. são três, porque Mercúrio é rapidinho, ele roda rapidinho. Não, são três não. A São gente tá três por no décimo ano. segundo A já. gente tá no terceiro, mas aqui é acho que são quase um mês. Ai, Jesus. Mercúrio retrógrado. Então, então é isso. Mandei de novo. Vamos ver se foi. É. E aí é isso. Então, o Poesia Sol e Sombra serão 8 encontros, quartas-feiras à noite. É, uma turminha que Vocês vai. vão ver que tem. Vocês vão ver que lá no Simpla tem o valor cheio, que é R$ 220. E aí tem o licença poética, que é com 50% de desconto, mas aí tem só cinco. Sim, Então, então bora corram. lá que é de quem chegar primeiro. E o que eu ia falar? Quarta-feiras à noite. Luciana entrou, Luciana Solano Pérez. Oi, Oi, Lu. Luciana. E então, Poesia Sol e Sombra, a gente vai discutir desde inspirações, influências, recursos para escrever poesia, como como editar os textos, como fazer as leituras, dificuldades porque surgem, e aí como lidar com essas dificuldades, porque às vezes também tem isso, a gente está escrevendo e aí a gente se depara com uma dificuldade e a gente continua batendo naquela mesma tecla, e aí chega uma hora que a gente fala, ai, não nasci para isso, que desespero, e agora, né? E agora José, já diria o Drummond há muito tempo. Então, a ideia também, tô com um problema na escrita, o que que eu faço agora, né? Então, quais são os recursos que a gente tem para poder lidar com isso de uma forma que não seja desesperadora e cansativa, e, enfim, né? São meios que nós encontramos na nossa caminhada É, aí de escritores. em, em alguns momentos vai ser desesperador, tá, gente? Não vou mentir para vocês, mas isso faz parte. Faz parte, gente. Eu costumo dizer que às vezes quando o grupo de escrita é muito, os participantes são muito unidos e, enfim, né, o grupo é muito coeso, às vezes vira uma coisa meio terapia em conjunto, né? Porque quando tem uma trava muito grande, ou um desespero muito grande, ou uma questão muito grande, é um falando e todo mundo querendo ajudar, enfim. E isso é muito legal, essa é a parte legal de estar numa rede de poetas que se ajudam e que se apoiam e que vão. Às vezes não tem uma resposta
Mas, e Rafaela, se você tivesse me visto, eu sou professora de escrita e continuo estudando. E eu estava numa aula ontem e foi justamente a terapia em conjunto sobre mim, né? Estou na temática, e agora? O que, que eu faço? E a gente vai discutir um pouco sobre biografemas e coisas do gênero. Então, fica tranquila com relação a isso, estamos juntas, já tô te avisando. Mas é isso, assim, a questão de se apoiar na escrita também passa por isso, porque às vezes a gente não tem uma resposta, mas a gente, sei lá, lembra de um texto que leu e fala, ai, ó, tá aqui, dá uma olhada nesse texto. E aí esse texto te leva para uma outra ideia que destrava, entende? Então tem vários caminhos, assim. E aí o curso é bem para explorar esses caminhos mesmo, certo? E eu acho que vai ser bem legal. Vai ser A muito gente legal. pensou, a gente pensou nesse curso como se fosse um curso que a gente gostaria de ter feito nas nossas vidas. Sim. Né? A ideia é essa. E tomara que vocês gostem também. E, e vamos lá, semana que vem a gente se encontra de novo. Semana que vem a gente se encontra de novo, quartas-feiras. É, acho que é isso, gente. Então, como eu disse no começo, eu sou a autora do A Intermitência das Coisas. Rafa, você não falou dos seus livros? Você não quer falar nada dos seus livros hoje? Não, Rafael é autor de Ossos Açucarados, porque é assim, quando o autor não quer falar do livro, os amigos falam. Rafael é autor de Ossos Açucarados. Se vocês quiserem ler depois, entrem aí e falem com ele, que ele explica como faz para vocês terem o Ossos Açucarados. Certo? não, hoje é sexta-feira, já tá tarde, né? O pessoal não quer ficar falando agora, mas assim, ó, amanhã ou domingo, quem quiser me chamar, manda aí. A gente conversa sobre um monte de coisa. Então é isso, gente. Essa foi a nossa live. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários, manda uma DM. Poesia ao Sol e à Sombra, lá no Simpla. 8 encontros poéticos. Nessa vibe, assim, vocês já viram, né? Que eu gosto de falar, enfim. Então vai ser muito divertido, certo? É, Beijo. renovar as nossas energias nesse final de ano aí, porque olha, tá difícil. Aquela frase só a poesia salva tá cada vez mais verdadeira, né? Tá Tá cada vez mais difícil. Mas vamos verdadeira. lá. E é isso Vai que ser vai nos bonito. sustentar. Vai ser lindo. Gente, beijo. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. E nos vemos. Tchau. Se cuidem. Beijocas. Vacinem-se.